nos daria liberdade. Liberdade para te buscar, ó Deus. Liberdade para te adorar, para nos envolvermos com a tua santa e doce presença. A tua presença que nos traz abundância de alegria, pois o caminho já foi preparado pelo sangue do Cordeiro. Esse novo e vivo caminho que nos faz chegar à tua presença
proteção. Lembrando, marco de proteção, vamos lá? Só lembrando que o primeiro livramento de uma nação veio através de uma marca. Você lembra qual que foi? A marca do sangue do Cordeiro nos umbrais das portas dos filhos de Israel que moravam no Egito. Então, quando o anjo da morte veio e viu lá o sangue do Cordeiro nas portas, o anjo da morte passou direto. O povo de Deus não sofreu nenhum dano, ninguém se perdeu. Então, essa marca, ela vem sobre nós como a marca do sangue de Cristo. Amém? E tem outra também, né? Porque o Egito, irmãos, por que o Egito recebeu essa marca? Por que essa foi a direção de Deus para Moisés, para matar lá o cordeiro na Páscoa, celebrar a primeira Páscoa e marcar os umbrais das portas? Porque o povo de Deus lá no Egito estava sob um forte jugo de escravidão. O povo, ele tinha liberdade para adorar a Deus, mas não tinha liberdade para sair debaixo das mãos de Faraó. E era um jugo pesado, era um jugo de total escravidão mesmo. O povo de Deus plantava, colhia e outro comia, né? Vivia naquela escravidão diante daqueles deuses, diante daquela opressão, até que o clamor dos filhos de Deus subiu, né? Eles oraram, buscaram a Deus, e Deus, ele levantou Moisés para libertar aquela nação. Então, a primeira marca que veio com liberdade foi a marca do sangue nos umbrais. Pastor, eu posso estar fazendo uma marca nos dias de hoje? Sim, você pode. Lógico que você não vai precisar matar hoje um cordeiro, né? Fazer toda aquela preparação para ir lá e ungir a sua casa para proteção. Aqui em Isaías capítulo 10, vamos lá? Versículo 27, aqui fala de uma outra marca chamada unção. E essa unção, ela não somente marca, mas ela também despedaça. Porque não adianta só livrar os grilhões. Se não quebrar os grilhões, eles voltam a apertar de novo. Então, aqui em Isaías capítulo 10, versículo 27, diz assim: e acontecerá. Olha como é que Deus ele começa através do profeta Isaías, nos declarando coisa que vai acontecer, coisa prometida. Isso aqui é uma promessa de Deus, amém? E acontecerá naquele dia. Então esse fato ele vem quando nós deixamos a fé entrar. O que vai acontecer naquele dia? No dia que eu encher meu coração da presença de Deus, no dia que eu clamar a Ele, o meu clamor subir aos céus, o que vai acontecer? E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro. O povo de Israel vivia uma escravidão, essa era a carga deles. Mas talvez hoje a sua carga é um problema financeiro, pode ser um problema de saúde, pode ser um problema emocional. A gente está vivendo dias que as doenças psíquicas estão crescendo muito, né? Muita depressão, muita ansiedade, muitos distúrbios. Talvez é uma carga dessas que está pesando sobre os seus ombros. Pode ser uma preocupação, né? Em muitos dos casos pode ser um vício que ainda te prende, né? Pode ser um vício de uma certa programação, pode ser um vício de alguma droga, de alguma bebida, pode ser algum vício no linguajar, talvez é a sua boca que tem que mudar, talvez alguma coisa que está te trazendo peso, está te prendendo para você não alcançar a liberdade que Cristo veio trazer. Pastor, então como é que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que ir diante da presença de Deus e identificar o que está me prendendo, o que está me trazendo peso. Pastor, toda vez que eu tenho medo, aquilo acontece. Isso é um peso. Isso te prende no mundo de dúvidas e não deixa Deus operar a liberdade. O povo de Israel, quando foi liberto lá no Egito, olha só o que aconteceu. Eles foram, né, todo mundo alegre, Moisés na frente, o povo lá, agora nós somos libertos. Mas quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, a primeira coisa que veio ao coração deles foi o medo. E o medo, ele sempre vem acompanhado de dúvida.
Eles olharam para frente e viram o quê? O mar diante deles. Aí eles pensaram o quê? Ou a gente acampa aqui, ou a gente volta. Quando eles pensaram em voltar, quando eles olharam para trás, o que vinha? O exército de Faraó perseguindo eles. Então eles pensaram que nós vamos morrer aqui. Então o medo, ele paralisa uma ação. E o povo começou a clamar. Moisés, o que nós vamos fazer agora? E Moisés vai clamar diante de Deus. E Deus dá uma resposta para Moisés. Por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo de Israel que marche. Então o nosso clamor, quando ele sobe diante de Deus, Deus sempre vai dar uma direção para a gente. Então, quando o profeta Isaías está trazendo aqui, falando sobre peso, eu tenho que identificar. Para eles, o que paralisava a vida daquele povo é ele estar parado diante da dificuldade. Deus quer que você fique parado diante da dificuldade? Não, Deus quer que você se livre do peso, né, de uma perda do passado, talvez uma dor na consciência, um remorso. São uma infinidade que, através da unção do Espírito Santo, você vai identificar e vai pedir a Deus hoje. Que o seu clamor suba diante de Deus. Senhor, eu quero me livrar disso aqui hoje. Nós estamos na segunda Santa Ceia do ano, né? Estamos no segundo mês do ano. Olha quanta coisa boa a gente tem pela frente ainda, para a gente ficar parado com medo de algo que talvez nem vá acontecer. E se acontecer, medo por quê? Se Deus pode te fazer andar sobre as águas, caminhar sobre o fogo. Nós servimos a um Deus que é um Deus de liberdade. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo é liberdade. Quem tem o Espírito Santo de Deus não tem liberdade. Não fica preso no fracasso, não fica preso no medo, não fica preso na dúvida. Ele consegue avançar. Mas o que às vezes prende a pessoa é o peso. Se ela está acorrentada, ela não consegue avançar. Então o profeta está dizendo aqui, e acontecerá naquele dia que a sua carga, né, o seu peso, será tirado do seu ombro. E o seu jugo, o que é o jugo? O jugo é tudo aquilo que nos prende, né? Do teu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. Olha que coisa maravilhosa. Aquela corrente, Deus não quer apenas soltar o ser humano. Deus quer quebrar aquela corrente. Porque se nós apenas tirarmos aquilo que nos prende e não arrebentar, cortar o mal pela raiz, aquilo pode voltar a nos prender novamente. Tem tanta gente que está andando tão bem, está avançando, está vivendo um mar de maravilha, mas de repente parece que uma corda puxa ela para trás, ela não sabe nem que atitude está tomando, fica toda perdida e ela perece. Ela enche a cabeça de preocupação, ela não dorme direito, ela não consegue ter visão para o futuro, ela fica cheia de medo, cheia de receios, e aquilo acaba atrapalhando até a qualidade de vida do ser humano. A gente sabe que precisa ter qualidade de vida. Foi por isso que Deus libertou o povo de Israel do Egito, colocando lá a marca, o espírito da morte, o anjo da morte passou e não entrou na casa do povo de Deus. Aqui ele está trazendo não somente a marca, mas está nos trazendo o quê? A marca que despedaça, que faz a corrente acabar para sempre. Irmãos, quando a unção de Deus ela desce, o inimigo não consegue te prender. Você quer ver uma experiência boba, simples? Se você pega lá, vamos pegar um tomate, começa a imaginar na sua mente um tomate em cima da sua pia, aquele tomate bonito, vermelho. Aí você enche a sua mão de azeite, mas enche mesmo, como se fosse uma concha. Aí você passa bastante azeite naquele tomate. Você vai conseguir pegar ele com facilidade? Não, porque ele vai escorregar da sua mão. Mas por que ele vai estar escorregando? Por causa do azeite. Olha que coisa interessante. Por que a gente unta a forma do bolo antes de colocar a massa crua? Para o bolo não grudar na forma. Então, quando nós adquirimos essa unção que despedaça o jugo, não é a unção do homem, amém? É a unção que vem de Deus. É algo que Deus está prometendo para você. Quando essa unção vem, ela sai quebrando tudo, arrancando tudo, despedaçando tudo, e o mal não consegue grudar em você. Por isso que a palavra de Deus diz que no ungido do Senhor, o maligno não toca.
Por isso que Davi, lá no deserto, ele disse o quê? Derrama teu azeite sobre a minha cabeça, e meu cálice vai transbordar. Olha como que a unção, ela é poderosa. Se no básico, no dia a dia, o óleo e o azeite já faz diferença, imagina vindo do próprio Deus. Aquela unção que desce, aquela unção que escorre, aquela unção que dá poder, aquela unção que te prepara para viver dias de liberdade. Ah, pastor, isso seria maravilhoso. E por que não pode ser? Aqui ele está dizendo, e acontecerá. Quando que vai acontecer? Naquele dia, o dia que eu deixar a fé entrar no meu coração, o dia que eu passar a crer em Deus mais do que todas as outras coisas. E aí vem sobre mim a marca da unção de Deus, vem sobre mim a marca do poder de Deus, e aquela unção que me faz ser capaz de despedaçar qualquer jugo que me prende. Eu vou repreender esse pensamento na minha cabeça, não. Meu pensamento mal vai ter que sair. Essa perturbação na minha mente sai, e ela vai ter que sair. Eu quero mostrar aqui para você, no capítulo 26, ainda falando de unção, tá bom? O sangue nos umbrais, irmãos, trouxe proteção, mas a unção, ela traz o quê? Libertação total. O jugo precisa ser destruído. E aqui em Isaías capítulo 26, sabia que o azeite também, né, o azeite, o óleo, ele também serve para conservar, né? Antigamente, quando não tinha geladeira, como é que conservava as carnes? No tamanho, não era assim? Botava umas latas, né? Coisa deliciosa. Hoje em dia quase não tem isso, né? Ah, pastor, eu ainda faço. Traz um pouquinho para mim então, né? Que é bom demais. Amém? Brincadeiras à parte, a unção também ela conserva. E olha o que o profeta diz no versículo 3. Olha só que coisa linda. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Deus vai conservar até a nossa mente em tranquilidade, porque uma mente, quando ela não está tranquila, ela fica cheia de medo, começa a imaginar um monte de coisa. E a Bíblia diz que dos muitos pensamentos, das muitas imaginações, vêm os sonhos. E às vezes a pessoa tem um sonho por causa de ficar pensando que não deve, e aquilo passa a existir na vida dela. Aquilo começa a criar realidade. Porque a Bíblia também diz que tudo aquilo que a gente imagina, acontece. Pastor, é sério assim? É. Por isso que todos os dias o Senhor nos trata pela palavra, porque Ele não quer que nada nos prenda. Ele quer que a gente permaneça com essa unção, que pode destruir as obras das trevas, pode conservar sua mente em paz, tranquilo, pode tirar o medo do teu coração. É abrir lá da porta, você vai estar tão cheio da unção de Deus, que você vai botar esse medo para correr. Amém? Você vai resistir firme ao diabo e ele fugirá de você. Vai fugir, vai bater em retirada. E quando ele se aproximar, ele vai lembrar da promessa de Deus. Epa, no ungido eu não posso tocar, não. Nesse daí eu não posso brincar, não. Mas quando nós não estamos debaixo dessa proteção, o mal ele pega sim. As obras malignas pegam sim. Um abismo ele chama o abismo. A pessoa começa a amar a maldição e a maldição começa a sobrevir. Então, por isso que é necessário nós estarmos com essa unção. Estar na presença de Deus é a coisa mais linda que tem, irmãos. Viver na presença de Deus é andar em liberdade, é aproveitar tudo que Deus tem para nós, é ter a consciência tranquila de quem serve a Deus. Nada nos prende, irmãos. O apóstolo Paulo fala, né, que a gente tem que nos livrar das cordas que nos embaraçam. Às vezes a pessoa está cheia de cordinhas invisíveis, espirituais, que fazem ela tropeçar. A gente tem que tirar tudo aquilo que nos impede de caminhar, de andar com a cabeça erguida. Nós não temos que temer, irmãos. Temos que andar diante de Deus e dos homens na proteção daquele, né, que está nos guardando e nos prometendo, que vai nos conservar. O jugo será despedaçado, que o anjo da morte não entra. E aqui no capítulo 53, vamos lá, aí mesmo em Isaías,
capítulo 53. E Jesus, irmãos, ele é o cumprimento de tudo isso. Jesus é o sangue que protege, é a unção que despedaça, ele é a junção entre Deus e o homem. O homem havia se separado de Deus por causa do pecado, o pecado é o jugo. E o Senhor Jesus, ele veio verdadeiramente nos unir a Deus novamente. Então, se hoje nós somos um só no Senhor, é porque nós temos a marca de Cristo. Temos a marca do sangue que nos protege, temos a unção que nos dá autoridade de despedaço o jugo, temos a marca de Cristo que nos faz ser semelhantes a Deus, ao Altíssimo. Olha que coisa linda. E aqui no capítulo 53, vamos lá, versículo 4 diz assim, falando de Jesus na igreja: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Sim, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Mas olha o finalzinho do verso 5. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então aqui eu trouxe uma comparação para você entender o que foi o sacrifício na cruz, para selar toda essa unção que despedaça, para marcar você com a marca de Cristo, né? Eu até preguei uma certa vez, o povo era muito preocupado com a da marca da besta, né? Ai, pastor, será que eu tenho a marca da besta? Numa igreja que eu passei, o povo estava ficando bitolado com isso, negócio de marca da besta, marca da besta. Aí eu avisei no grupo: olha, domingo eu vou pregar sobre a marca da besta. Aí o povo veio, né? Estava bitolado com esse assunto. Sabe como é que é a pessoa que não entende das coisas, fica na internet vendo tudo que não presta? Aí eu comecei a pregar, só que eu falei o seguinte: irmãos, por que nós, servos de Deus, comprados e remidos pelo sangue de Jesus, que foi remido na cruz do Calvário, foi garantido ali, temos que nos preocupar com a marca da besta? A gente tem que se preocupar se a gente tem a marca de Cristo. É essa que o Senhor vai enxergar, a marca de Cristo, as pisaduras dele, através dessas pisaduras que nos faz sermos pessoas o quê? Saradas, curadas, renovadas. Aí, graças a Deus, deu um alívio lá na igreja. Esse povo parou de ficar mexendo negócio de internet. Na internet você vê de tudo, irmão, de tudo. A pessoa acredita até mais do que está na internet do que está na Bíblia. Isso é falta da unção que despedaça. Isso pode estar prendendo a pessoa num jugo desigual. O apóstolo Paulo fala isso. Que o jugo desigual, irmão, não é só aquele casal, né, que tem fé diferente. O jugo desigual é tudo aquilo que é diferente da sua fé. E às vezes a pessoa está crendo mais naquilo que vê, naquilo que ouve falar, do que a Escritura diz. Isso também pode ser um peso que está te prendendo. Então você entendeu que você tem a marca do Senhor, que a doença não pode prender, que você já foi curado pelos feridos de Jesus. Olha que coisa interessante. Como é que se fabrica o azeite? Prensando a azeitona. Espreme a azeitona, aperta numa máquina e ali solta o caldo que vai virar o azeite. Preste atenção. Como é que fabrica o trigo que se faz o pão? Pegando o trigo, batendo nele ou colocando no moinho e macerando. Vai sair ali, sai a palha para um lado e o trigo para o outro. E como é que faz o vinho? Pisando as uvas. O vinho novo sai de pisar as uvas. Agora olha aqui, ó. Versículo 4. Versículo 4 aqui, ó. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Versículo 5. Mas ele foi ferido. A azeitona não é ferida para produzir azeite? Sim ou não, igreja? Sim. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído
que desceu do céu? Ele não nos oferece a carne dele, que é o pão? Agora olha aqui o finalzinho. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras fomos sarados. Presta atenção. Há uma prática italiana que inventou o vinho, que é satisfatório pisar aquelas uvas. Traz paz pisar nas uvas. Entenda que o castigo que nos traz a paz é como se a gente estivesse pisando, e aquilo produziu o sangue de Jesus na cruz, que nos traz paz. Ele já levou como castigo. Você não precisa levar mais. Ele te oferece o azeite. Ele já foi pensado em nós. Ele te oferece o pão que sustenta. O trigo já foi malhado. Ele te oferece o vinho novo, que é o sangue do cordeiro. Já foi derramado. As uvas já foram pisadas. Tudo isso ele te oferece para que o jugo seja despedaçado por causa da nossa. Amém? Essa maravilha que se chama amor de Deus. Mas ele levou sobre si, ele quis, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, ele quis, por amar o ser humano e fazer o ser humano voltar a Deus. Se ele não amasse, ele teria deixado longe da morte de destruir os filhos de Deus. Se ele não amasse, ele deixaria que o jugo prendesse. Se ele não amasse, ele não teria oferecido Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Quero orar por você agora, feche seus olhos. Senhor, e no seu sangue fomos libertos, marcados e selados. O mundo tenta nos esmagar, nos prender, colocar esse jugo pesado de culpa, tristeza, pensamentos de derrota, tenta nos prender em vícios, medos ocultos, dúvidas, sensações estranhas. Mas o Senhor tem a unção. O Senhor transforma tudo em unção libertadora. O medo vira coragem. Senhor, a covardia vira ousadia. Senhor, o doente fica sarado. O preso se torna liberto. E o Senhor tem essa unção, o Senhor carrega essa unção, pois a tua palavra assim nos diz que o Senhor é ungido e veio nos trazer tudo aquilo que a tua palavra nos garante. E acontecerá naquele dia, no dia que eu colocar os olhos na palavra e crer que tudo é possível, e o jugo será despedaçado. Não tem nada que possa prender o servo de Deus. A azeitona já foi prensada, o trigo já foi malhado e as uvas já foram pisadas. O castigo que nos traz a paz já estava sobre Jesus. Pelas feridas dele, pelas pisaduras dele, nós somos sarados. Ele foi pisado como uvas, ele foi prensado como azeite, ele foi malhado, apanhou como um trigo. Mas todo aquele sofrimento não é para considerarmos ele como aflito e oprimido, mas para olharmos para a cruz e vermos que a marca do Senhor já está sobre nós. A marca que liberta, a marca da proteção, a marca da unção de Deus. Pai, e assim que nós cremos, para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? Se aplauda Jesus bem forte, para a glória de Deus. Você é livre, você é salvo, você é liberto. Amém? A palavra do Senhor diz que Jesus, naquela mesma noite, reunido com seus discípulos, quando repartiu pão, o vinho, oferecendo o seu próprio corpo à salvação, eles cantaram hinos espirituais a Deus. Eles engrandeceram o nome do Senhor, porque naquele momento o sangue estava tornando-os um só no Senhor. Senhor meu Deus,
Quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado e o seu poder mostrando a criação. Levante suas mãos aos céus. Então minha
Que o cheiro da morte foi tirado. O perfume se espalhou no vaso de alabastro. Tira o cheiro da tristeza, Senhor. O cheiro da morte, da cisma, da desconfiança, do receio, da preocupação. E derrama a vida. E derrama a vida, e derrama a vida, e derrama a vida sobre todos os cansados, sobrecarregados, aflitos, amargurados, enfermos, feridos, para os senhores que choram, os abandonados, os cativos, os solitários, aqueles que um dia fracassaram, daqueles que foram dilacerados pelo tempo, estão feridos, isolados. A depressão não vai te prender, a solidão não vai te prender, a ansiedade não vai te consumir. O diagnóstico médico não vai te sufocar. Você tem a unção que despedaça todo junto. Você tem liberdade. A liberdade que Cristo te libertou naquela cruz do Calvário. Então não volte a se perder debaixo do jugo da servidão. Você tem o Espírito Santo da liberdade. Você é livre. A glória de Deus, você é salvo. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Você é livre, meu irmão. Não deixe o jugo te prender. Já foi despedaçado.